pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre o porquê de aprender inglês e como aprender inglês. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês já deixarem um like e ficarem até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa nesse vídeo, e é isso. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o porquê aprender inglês é que o inglês é a língua universal, e a gente não pode negar isso, né? Então, hoje em dia, a maioria das coisas são produzidas no idioma inglês e a gente consegue trazer desse idioma diversas referências para a criação de conteúdo como filmes, músicas e também para buscar evolução, já que esses países ingleses são uns países um tanto quanto muito desenvolvidos, e aí a gente não quer ficar para trás, então a gente pega eles como referência. Bom, falando na sua vida acadêmica agora, a segunda coisa que eu quero falar é que, além do inglês ser um conhecimento muito rico pra gente, ele vai ajudar muito na nossa entrevista de emprego, porque ele vai enriquecer nosso currículo e a gente vai conseguir disputar as vagas de emprego muito mais fácil, com a chance de ser empregado muito mais alta do que caso a gente não falasse inglês. E, aliás, hoje em dia é indispensável falar no mínimo 2 línguas, sem contar com o inglês. A terceira e última coisa que eu quero falar sobre o porquê aprender inglês é que os meios de busca de conhecimento, eles se tornam praticamente limitados. Caso a gente queira tratar de um assunto avançado e a gente vai pesquisar no português, possivelmente a gente não vai achar o que a gente quer. Então a gente vai ficar meio desanimado, vai achar que não tem como aprender aquilo. Mas se você aprender o inglês e pesquisar em inglês, essas pesquisas e esses relatórios, a resposta que o Google vai dar para você vai se tornar praticamente ilimitado. Então você vai aprender milhares de coisas a mais do que você quisesse aprender só com o português. Fica a dica aí. Bom, agora que eu já conversei a você a por que aprender inglês, eu quero te ensinar como aprender inglês. Primeiramente, o inglês é dividido em 2 partes, a entrada e a saída. E a primeira parte é a entrada, input. Bom, o input é a entrada. Seria tudo aquilo que a gente absorve do idioma. Seria, por exemplo, nossas teorias sobre o idioma. Então, seria atividades como listening, que é o ouvir, o ato de ouvir, e o reading, que é o ato de ler. A gente vai absorver muitas coisas com essas atividades. A gente vai aprender muito ouvindo e vai aprender muito lendo. Tem outras atividades também, mas essa eu quis citar para vocês, somente essas 2. Bom, e a segunda parte, que se complementa com o input, é o output, que é a saída, ou seja, tudo que a gente produz. Então, você precisa bastante treinar o input, que é tudo que você absorve, para você produzir algo com mais valor e com mais sabedoria. Bom, mas você pode se perguntar como você vai pôr em prática essas atividades. Então, estude cada atividade e não foque especificamente em uma, porque a teoria complementa a prática e a prática complementa a teoria. Então, essas atividades vão formar e vão avançar o seu inglês, vão fazer você evoluir e transformar o seu inglês básico no inglês perfeito, o inglês dos sonhos. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro de como seria caso eu focasse em apenas algumas atividades. Por exemplo, só na teoria. Então, eu iria absorver muitas coisas, iria absorver, mas na hora da prática, como que eu ia fazer? Na hora de falar, eu ia travar, porque eu tenho muita teoria, mas eu não estou acostumado a falar. Então, eu vou só pensar, eu sei falar, então eu vou me dar muito bem. Só que na hora, infelizmente, acontece o oposto, e aí pode gerar um sentimento de frustração. Um exemplo para o outro lado seria caso eu praticasse demais e esquecesse de absorver outras coisas. O que seria? Bom, eu só ia praticar coisas limitadas, então eu ia praticar demais, mas na hora de absorver, na hora de ouvir, o meu listening ficaria ruim, o meu reading ficaria ruim, então eu não conseguiria ouvir uma conversa tão boa, então o reading também seria ruim para mim. E o que eu estava pondo em prática seriam coisas limitadas, então eu aprendi demais uma pequena coisa e esqueci de aprender outras coisas que também são muito importantes e que complementam o meu avanço. Eu ficaria preso em apenas um nível. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha deixado bem claro o porquê e como aprender o inglês. E espero que agora vocês se sintam melhores e tenham uma mente evoluída para começar os seus estudos de inglês. É isso. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Eu sou hype, mano, eu sou hype. Sigo conquistando tudo e os parceiros tão de Nike. Eu tô muito hype, mano, eu tô muito hype. Sigo conquistando tudo e os parceiros tão demais. Eu sou hype, mano, eu sou hype. Sigo conquistando tudo e os parceiros tão de Nike.
Sigo conquistando tudo e os parceiros tão demais. Eu sou Faria Soja, o canteiro.